Oi. Fofoca do dia que por causa de um chiclete, uma menina teve que ir embora da escola. A galera do terceiro ano do ensino médio era insuportável. Eles se achavam os donos do colégio, implicavam com todo mundo, do segundo e do primeiro ano. E como eles eram mais velhos, a maioria da galera tinha medo deles. E de vez em quando a galera do terceirão vinha tirar onda com a nossa cara, eu e o meu grupinho apocalíptico, a gente não abaixava a cabeça não, batia era de frente com eles. E isso começou a incomodar. Foi aí que um dia, voltando do intervalo, eu entro na sala de aula com a galera e uma das meninas mais encrenqueiras e populares do terceiro ano tava lá conversando e rindo com um dos repetentes que ela já conhecia, que era da minha sala. Não irei falar o nome dela, tá? Porque eu já falei em outro vídeo. E se eu não me engano, o irmão dessa querida me mandou mensagem mandando eu não tocar mais no nome dela em nenhum vídeo meu. Mas eu não tô nem aí, entendeu? Ninguém me manda, eu falo mesmo. O nome dela é Thalita Teixeira. E aí essa garota viu que a gente chegou na sala, entendeu? Aí ela tava lá com um copo de suco na mão, que ela sempre levava pra escola. Ficava andando com esse copo pra cima e pra baixo. Já fazia parte da roupa dela. Aí, olhando na nossa cara, vendo a gente chegar, ela foi beber o suco. E simplesmente a Thalita, a bonitona, fingiu que se engasgou. Nisso, ela tossiu e virou o copo assim, sem querer. Em cima da mesa de quem? Da Lívia, minha melhor amiga. A lerdinha, doidinha. O suco era de uva, groselha, não sei. Caiu no estojo, aí molhou os marca-textos da Lívia. Caiu no caderno, manchou o caderno inteiro, que tava cheio de matéria copiada. Manchou também os livros da escola. E a Thalita Teixeira já tinha feito isso porque o meu grupinho de amigos já tinha discutido com ela uma vez. E aí, querendo dar uma de brabona, ela fez isso com a Lívia. Porque, na cabeça dela, a Lívia era bobona e ia ficar por isso mesmo. Nananina não. Na hora que o suco tava em cima da mesa toda, a Lívia olhou pra mim. Eu, como um excelente fofoqueiro, vendo aquela situação, tava assim, ó. Aí, a Lívia falou assim: amigo, cospe esse chiclete aqui na minha mão rapidinho. Eu prometo que eu compro outro pra você. Na mesma hora, eu levantei minha sobrancelha assim, olhei pra mão dela, olhei em volta e joguei o chiclete na mão dela, igual ela tinha pedido. Aí a Lívia, com o chiclete na mão, foi indo na direção da mesa dela, aonde a Thalita Teixeira estava. E a Thalita tava falando assim, ó. Gente, deixei o suco cair nessa mesa aqui. É tua, né, Lívia? Foi sem querer, menina. Me engasguei aqui e caiu. Ela tava de deboche, não tava? Tava de deboche. Quando a Lívia chegou na mesa, ela deu uma risadinha na cara da Thalita Teixeira. Aí ela falou assim: não, querida, calma. Acidentes acontecem. E isso aqui é sem querer também, tá? A mão dela que tava com o chiclete, ela levou na direção da cabeça da Thalita e grudou o chiclete bem aqui em cima do coco. Quando a Thalita Teixeira colocou a mão pra ver o que era, ela sentiu que era um chiclete. Aí ela enlouqueceu. Começou a gritar muito, igual um papagaio, e não parava de repetir isso aqui, ó. Você tá maluca? Você tá maluca? Meu cabelo, você é louca! Aí, outra amiga minha chamada Nathalie, que era muito estudiosa e tava tentando ler o livro dela, chegou calmamente lá nas duas meninas. E na hora da raiva, que a Thalita Teixeira ia voar em cima da Lívia, e só Deus sabe o que ia acontecer, a Nathalie chegou assim na frente dela e falou assim: Teixeira, você tá me atrapalhando. Vai gritar e fazer escândalo lá fora, porque aqui nem é a tua turma. Mete o pé agora. Aí a Thalita ficou sem reação, com a boca tremendo assim, ó. Porque ela não sabia o que falar, e o amigo dela levou ela lá pra fora, pra sala de aula dela, pra lavar o cabelo, fazer alguma coisa e tentar tirar o chiclete. E aí, nesse mesmo dia, a fofoca do chiclete, de tudo que tinha acontecido, correu muito rápido pela escola. Talvez parte disso tenha sido culpa minha, porque eu contei pra muita gente. Mas, de qualquer forma, a Lívia virou o assunto do momento. E como a Thalita Teixeira era metida, chata, implicava com os outros, muita gente que não gostava dela passou a gostar da Lívia. Tanto é que no dia seguinte, a inspetora apareceu na porta da nossa sala, chamando a Lívia pra conversar. Eu pensei, gente, que a minha amiga ia ser expulsa. Aí, na frente da sala inteira, a inspetora perguntou o que tinha acontecido. Aí a Lívia contou que a menina tinha jogado suco no material dela e que, como ela não era nenhuma boba de ninguém, ela revidou colando chiclete no cabelo. E aí, a nossa turma toda falou que era verdade, porque eles assistiram. Aí, a inspetora falou que tava tudo bem, que depois ela ia dar outros livros da escola pra Lívia e que também ia falar com a professora sobre as matérias que ela perdeu porque o caderno tinha manchado. E ainda falou que a Thalita mereceu e deu um sorriso. Logo em seguida, antes da inspetora sair da nossa sala, ela contou a notícia pra gente, de que a Thalita pediu pra sair da escola e não estudava mais lá, porque como o chiclete ficou muito perto da raiz do cabelo, ela teve que cortar muito curto. E aí, como em um dia ela era popular, uma das mais bonitas da escola, e no outro dia ela tava careca, ela preferiu não passar vergonha e pediu pra sair. E foi isso, gente. Mais uma das milhares de fofocas que aconteceram naquela escola.
Oi. Dia em que a calça da diretora rasgou na frente da escola inteira. Certa vez, eu cheguei na escola e vi que tinha alguma coisa errada. Porque os inspetores estavam todos no portão da escola e não estavam deixando a gente subir para as salas de aula. Eles estavam mandando todos os alunos irem pro pátio. E sem entender nada, eu fui, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um monte de cadeira e já tinha um monte de alunos sentados lá. Todo mundo junto e misturado, todas as turmas. Tava um falatório, uma bagunça, o povo rindo, zoando. Depois de uns 5 minutinhos, a galera já começou a fazer, ó, a diretora tá vindo. Aí todo mundo ficou quieto, né? Porque a gente não sabia o que tava acontecendo. Aí deu pra ver lá atrás a diretora, a dona Ana, vindo. Lentamente, de cara fechada, braço cruzado. Aí ela tinha um microfone, né? Bateu pra ver se tava funcionando. Aí ela parou de frente pra todos os alunos sentados assim. A escola inteira tava ali. E ela ficou, gente, sem brincadeira, olhando um tempão assim pra gente. Aí nessa hora, como ficou um silêncio total, tinha uns meninos engraçadinhos do terceiro ano fazendo piada e rindo lá atrás. Aí a diretora já pegou o microfone e falou assim: os 3 bobões aí atrás, ó. Isso aí mesmo, vocês no terceiro. Pode esperar na porta da minha sala agora. Sem papo, não quero ouvir. Vai agora. Aí eu já vi que o negócio tava estranho. Tava sinistro. Depois que esses 3 meninos foram levados pelo inspetor lá pra sala dela, a dona Ana continuou falando. Nem deu bom dia pra gente e já começou a esculachar todo mundo. Começou dizendo que não era pra ninguém fazer nenhum tipo de barulho. Ela queria que todo mundo ficasse quieto e ouvisse o que ela tinha pra falar. E que se alguém falasse alguma coisa ou fizesse alguma gracinha, algum barulho, ia tomar advertência e ia ir pra sala dela. E ela disse mais ou menos assim: vocês aí estão numa escola. Aqui não é um zoológico, vocês não são bichos. Há uns dias atrás, uma menina ficou careca porque colaram um chiclete no cabelo dela. Teve aluno que já foi expulso por causa de briga e voltou no portão só pra brigar mais. Eu mesma já quase fui agredida no refeitório. Gente, o que tá acontecendo com vocês? Até que, gente, o celular que estava no bolso, de trás da calça da diretora, conforme ela ia andando falando de um lado pro outro, o celular caiu no chão. No que ela virou pra pegar e abaixou a calça dela silenciosamente, eu nunca tinha visto isso, rasgou de cima a baixo, nessa parte aqui de trás, dos glúteos. Na hora, a reação de todo mundo foi a mesma. Mas todos aqui, ó, porque eu não podia falar. Podia nem fazer barulho, nem se mexer direito. Senão, ó, toma. Mas a grande questão foi que a dona Ana, a diretora, não reparou. Ela não sentiu, não sei como, ela não percebeu que tinha um ar-condicionado aqui atrás, um vento batendo. No que ela levantou com o celular na mão, ainda de costas pra gente, deixando todo mundo ver aquela calcinha de velha, ela ouviu algumas pessoas que não conseguiram segurar o riso. Foi a hora que ela virou pra ver quem é que tava rindo. E aí, de novo, todo mundo, ó. Aí ela começou a perguntar se a gente achava que tinha alguma palhaça ali. Foi a hora que a Lívia, minha amiga, levantou a mão e falou assim: ô diretora! Na mesma hora, a diretora apontou o dedo e falou: vai pra minha sala que eu não autorizei ninguém a falar. Tadinha, ela só queria avisar que a calça da dona Ana tava desmontando. Aí a Lívia se assustou e ficou indignada. Levantou da cadeira dela e gritou assim: cruzes, que grosseria, diretora! E aí ela teve que sair junto com o inspetor. Só que, gente, a cara que ela fez, do jeito que ela falou, a calça da diretora, fez todo mundo perder as forças. E aí, a gente começou a rir muito, mas não tinha o que fazer. Como que a dona Ana ia expulsar todo mundo? Foi o momento que ela deu um berro no microfone, deu até aquele barulho no meu ouvido, e a diretora avisou que o intervalo de todo mundo ia ser cortado. Sem passeio pela escola, sem ir no pátio, e também falou que geral ia ter que entregar um trabalho de 15 folhas, escritas à mão. Detalhe, no dia seguinte, tá? E quem não entregasse ia tomar suspensão de 1 semana. Agora eu vou resumir o que aconteceu depois. A diretora liberou os alunos pra subir pras salas e ter aula normal. Foi aí que um dos nerds chegou nela e avisou que a calça dela tava rasgada. Ela fez uma cara assim, ó, botou as 2 mãos aqui pra tampar e foi, ó, correndo pra sala dela pra ela poder trocar de roupa. Porém, ela já tava estressada e ficou com mais raiva porque ninguém tinha avisado sobre a calça. Sendo que ela não deixou ninguém falar, então não tinha como avisar. Enfim, a diretora, ela tava louca. A partir daí, ela começou a botar umas regras loucas lá na escola. Um monte de gente tomando advertência por motivo bobo. A escola tava parecendo um exército, um quartel. Mas isso não ia ficar assim não, porque nós, os alunos, íamos dar um jeito de mudar as coisas. Nem que pra isso, a gente precisasse tirar a diretora, dona Ana. Oi, fofoca do dia em que a diretora foi expulsa da escola pelos próprios alunos. A situação lá no meu colégio tava tenebrosa. A diretora já era uma pessoa muito complicada. Porém, depois de alguns acontecimentos, ela enlouqueceu total. Começou a tratar todo mundo mal. E não era só os alunos não, tá? Sobrava pros professores e pros funcionários da escola também. Pra vocês terem uma noção, a gente que era aluno do ensino médio tinha que fazer fila, um atrás do outro, desde o pátio até as salas pra gente poder entrar. E essa era só uma das milhares de regras malucas que ela colocou pra gente ter que seguir dentro da escola. Foi aí que chegou um nível em que já tava
todo mundo de saco cheio. E um certo dia, tava eu e o meu grupo de amigos lanchando no refeitório, na hora do intervalo. E aí um dos moleques mais descolados e populares do terceiro ano, lá na escola, chegou na nossa mesa e falou que ele precisava conversar uma parada séria com a gente que tava ali. E que era pra gente subir com ele pra sala do terceiro ano. Terminamos de comer e fomos lá. Quando a gente chegou, vocês não estão entendendo. Só tinha os populares da escola. Aquela galera toda tava ali porque eles queriam se juntar pra fazer alguma coisa e as regras da escola mudarem. Porque tava muito difícil. A gente ficava com medo de respirar errado e tomar uma advertência. Perguntaram se a gente topava entrar nessa com eles e se a gente tinha alguma ideia de alguma coisa pra fazer. Era meu momento de brilhar. Dei um passo pra frente e falei assim: ah, isso aí é fácil de resolver. Por que a gente não tira a diretora? Aí eles começaram a olhar um pro outro, tipo... Até que uma das meninas perguntou pra mim como que a gente ia tirar a diretora. Foi a hora que eu olhei pro Yuri, meu amigo que era um pouquinho gênio. Ele olhou pra mim, a gente riu e eu falei assim pro pessoal: então, eu e o Yuri conhecemos um plano que pode dar certo. Bom, pelo menos funcionou em outras escolas. Basicamente, a gente vai provar pra diretora Dona Ana que todos nós, juntos na escola, somos mais fortes do que ela. E pelo rosto deles, os sorrisos e os olhares, aparentemente, eles tinham gostado da ideia. E foi aí que o plano começou. Antes de mais nada, os populares começaram a criar vários grupos. E a intenção era avisar a maior quantidade de alunos possível sobre o que estava para acontecer na escola. E aí, nós fomos pro primeiro dia de trote. O combinado foi de todo mundo ir de pijama pra escola. Nem eu tava acreditando na quantidade de gente que topou essa ideia maluca. E tu olhava pra um lado, tinha alguém de pantufa, olhava pro outro, tinha gente de camisola, era gente de roupão, de touquinha de cetim na cabeça. Óbvio que nem todo mundo entrou nessa com a gente, até porque eles tinham um pouco de medo, mas foram pouquíssimas pessoas. Vocês tinham que ver a cara da Dona Ana quando viu todo mundo de pijama. Ela começou a se coçar de nervoso, porque não dava pra mandar todo mundo voltar pra casa. Então ela teve que aceitar a gente ir lá daquele jeito. Mas ela deixou bem claro que no dia seguinte, quem tivesse sem uniforme não ia entrar. E aí, nós fomos pro segundo dia. Todos nós combinamos de ir de fantasia. Mas nesse dia, a Dona Ana tinha chegado um pouco depois que as aulas tinham começado. E quando ela foi perceber, já tava todo mundo nas suas salas tendo aula. Um de pirata, um de Shrek, um de fantasma, um povo vestido de bruxa, de vampiro. Tava uma bagunça. Aquilo ali tava uma maravilha! Foi um dos dias que eu mais zoei e mais ri na escola. Épico! Foi épico! E aí nós fomos pro terceiro e último dia. Foi o dia dos cartazes. O pessoal montou várias cartolinas, vários cartazes, várias placas. E quando o sinal tocou pra gente sair do pátio e subir pra sala de aula, ninguém fez fila pra subir. Todo mundo se juntou um do lado do outro, lá no pátio mesmo. E começamos a levantar as placas. E lá tava escrito que a escola tava fazendo mal, que tava sendo tóxica pros alunos. Tava escrito que a gente merecia ser tratado com respeito e educação. E entre isso e outras coisas, também tava escrito que a gente queria outra diretora. E lá tava vindo ela, a Dona Ana. Ela parou de frente pra gente e começou a ler os cartazes. E junto com ela tava as tias da cozinha, as tias da limpeza, os inspetores, os professores e também a coordenadora geral. Que, pra quem não sabe, é a segunda pessoa que mais decide as coisas lá na escola. A diretora ficou sem reação, ela não sabia o que fazer, porque o sinal já tinha tocado há alguns minutos e a gente, sem se mexer e sem falar nada, só ficamos lá com as placas. Foi a hora que a coordenadora geral também começou a ler. Deu uma chamada na Lívia, minha amiga nerdinha, porque a querida tava com cartaz virado de cabeça pra baixo. Aí a Lívia ajeitou. E pela cara da coordenadora, ela tava gostando das coisas, ela tava gostando do protesto que a gente tava fazendo. A diretora, com medo de perder o emprego, porque ela claramente não estava mais mandando na gente, gritou assim, ó: quem não subir pra sala de aula agora... Aí a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, interrompeu a diretora e gritou assim: a senhora vai fazer o quê? Diz aí pra gente. Vai expulsar todo mundo? Vai chamar todos os nossos responsáveis? E aí, vai fazer o quê? A senhora só tem uma opção. Fora a Dona Ana! Fora a Dona Ana! E aí, todo mundo começou a falar: fora a Dona Ana, batendo palma e pisando forte no chão. Aí a diretora, a Dona Ana, olhou pra cara da coordenadora geral e viu que ela tava tipo assim, não tem o que fazer, né? Olhou pra gente de novo e gritou assim: já que é isso que vocês querem, e aparentemente até os funcionários concordam, eu me demito. Eu nem ligo pra vocês mesmo. Quando ela terminou de falar, todo mundo começou a jogar os cartazes pro alto, gritar, pular, comemorar. Definitivamente, esse foi um dos dias mais incríveis na escola. Em questão de pouquíssimo tempo, o assunto do protesto que rolou lá no colégio se espalhou pela cidade inteira. Nossa escola ficou conhecida como nunca antes. E de uma hora pra outra, até a galera das outras escolas queriam estudar lá. Foi aí que vários alunos novos chegaram. E nós tivemos uma nova diretora. Nem tão nova assim. Lembra da coordenadora que eu falei? Então, o nome dela era Terezinha. Ela era querida e amada por todos e virou a nossa diretora. E aí, as férias de meio do ano estavam chegando, os alunos novos eram muito interessantes e a nova diretora era perfeita. Porém, tudo que é bom dura pouco.
Oi, fofoca do dia em que um menino fez xixi dentro de sala de aula. A minha turma, no primeiro ano do ensino médio, infelizmente, ficou com a pior professora de história da escola inteira. E dessa vez, eu realmente não posso falar o nome, porque essa professora é muito rica e com a quantidade de advogado que ela tem, vai querer me processar. O nome é Professora Adriana. Eu não consigo me segurar, eu falo mesmo. Ela não deixava os alunos sentarem no lugar que eles queriam dentro da sala de aula. Ela mesmo que escrevia o lugar de cada um. E ai da gente se não tivesse no lugar. Tinha que levar o livro da matéria dela. Todo dia ele era dessa grossura. E nem sempre a gente usava, tá? Mas tinha que levar. As costas chegavam a ficar assim, ó, de tanto peso na mochila. E ela não deixava nunca ninguém nem ir beber água e nem ir no banheiro durante a explicação dela. O problema, gente, é que a explicação dela durava a aula toda. Ou seja, ou você usava fralda, ou você ia no banheiro antes da matéria dela. Nós, os alunos que já estudávamos lá na escola há uns meses, já estávamos acostumados com a professora Adriana e as suas regras. Mas no mês de junho daquele ano, entrou muito aluno novo na escola. E um deles se chamava Matheus. Da segunda-feira, que foi o dia que ele entrou na escola, até a quarta-feira, esse menino já tinha feito amizade e já falava com quase todo mundo do colégio. Ele realmente era muito maneiro e muito engraçado. O único defeito dele é que ele não tinha limites. Foi aí que na sexta-feira, o dia da semana que a gente tinha 2 aulas seguidas de história com a professora Adriana, o dia tinha começado ótimo, tava tudo normal. Porém, quando a prof. Adriana entrou dentro de sala de aula, a turma inteira teve a mesma reação que a gente sempre tinha quando ela chegava. Ia todo mundo correndo pros lugares onde ela tinha escolhido, sentava na cadeira, botava o livro de história em cima da mesa e ficava em silêncio. Todos na turma fizemos isso. Menos o Matheus. Ele continuou fazendo piada, puxando assunto com os outros e estava sentado lá no fundão da sala. A professora, como sempre, saiu escrevendo um monte de matéria no quadro. A nossa mão, gente, chegava a ficar doendo de tanto que a gente tinha que escrever pra copiar. E quando a professora Adriana terminou de escrever, ela virou de frente pra turma e começou a explicar. Falava muito, gente. Não sei como é que ela não ficava com dor na garganta. Era igualzinho aquele bicho, Maritaca! Depois de 30 minutos que ela já estava falando na nossa cabeça, o Matheus, inocente, levantou a mão e falou assim: "Aí, professora! Eu não posso ir lá no banheiro, não? Pô, eu tô apertadão." Aí a professora Adriana respondeu: "Você é aluno novo? Deve ser, né? Vou te explicar uma coisa. Na minha aula, ninguém sai pra ir ao banheiro e nem pra beber água. Da próxima vez, faz o que tiver que fazer antes que eu entre dentro de sala." Aí o Matheus falou que não sabia dessa regra de maluco. E ele também disse pra professora que era melhor ela deixar ele ir no banheiro. Senão, ele ia mijar lá dentro mesmo. Aí não teve como, né? A turma toda começou a rir. Aí a professora Adriana olhou na cara do Matheus e falou assim: "Bom, aí o problema já é seu. Quem vai ficar mijado é você, não sou eu." E continuou lá, falando e explicando a matéria. Aí passou 2 minutinhos e a galera da turma começou a ouvir um barulho. Era meio assim, ó. Era igualzinho o som que faz quando você enche um copo com água, por exemplo. Aí a galera achou estranho, né? Começou a se olhar. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Olhei direto pro Matheus. Ele tava fazendo xixi dentro de uma garrafinha de plástico que era de água. Como a cadeira dele era a última da fileira lá no fundo da sala, ele só virou pro cantinho, se tampou com a mochila e com o casaco, abriu a garrafa e começou a mijar. Quando os outros alunos e a professora perceberam o que ele tava fazendo, ele já tava quase terminando. Todo mundo rindo, mas meio espantado, né, com aquilo. E a professora Adriana ficou vermelha de raiva. Aí ela gritou assim: "Eu não estou acreditando no que você tá fazendo. Levanta do seu lugar e me acompanha até a sala da coordenação." Aí o Matheus, na maior tranquilidade do mundo, terminou lá, né, e fechou a garrafa. Levantou e foi até a professora pra eles irem pra coordenação. Só que aí, ele pegou a garrafinha que tava cheia de mijo, esticou assim como quem fosse entregar na frente da professora e falou assim: "Aí, professora, pra tu ver que eu não tava mentindo, a garrafinha, ó, quase cheia." Quando a professora viu aquela garrafinha transparente, cheia de xixi vindo na direção dela, ela deu um grito, mexeu com as mãos assim, foi pra trás, fez uma cara de nojo assim, sabe? E ficou falando assim: "Ai, joga no lixo, joga fora, joga isso fora." E até hoje, gente, quando eu lembro disso, quem quase faz xixi na roupa sou eu. De tão engraçado que foi. Resumo do que aconteceu depois. A professora Adriana tirou 1 ponto do Matheus e ele tomou um esculacho da nova coordenadora da escola. Mas ninguém podia dar advertência pra ele, porque ele estava com necessidade que a professora não tinha deixado ele fazer. E por causa disso, depois daquele dia, a professora Adriana foi obrigada a deixar todos os alunos de todas as turmas que ela tinha a irem beber água e irem ao banheiro quando eles quiserem. E foi isso. Mal sabia a gente que o Matheus tava só começando com as maluquices dele.
Oi, fofoca do dia em que uma patricinha brigou com a tia da merenda. A minha escola era uma escola muito conhecida. E todo ano sempre entravam muitos novos alunos. E era uma misturada, tinha favelado, tinha riquinho, tinha gente que morava na cidade vizinha e ia lá só pra estudar. Tinha gente que morava praticamente do lado da escola. Tinha de tudo e mais um pouco. Era uma bagunça. O problema às vezes era quando pessoas muito diferentes eram obrigadas a conviver. E foi isso que aconteceu um dia. Entre os vários alunos ricos que estudavam lá, tinha uma garota que, falando sério, não é brincadeira não. Ela tinha tanto dinheiro que tava arriscado ela espirrar e sair 3 notas de 100 do nariz dela. Ela tinha motorista particular que levava e buscava ela na escola. Pro lanche na hora do intervalo, os melhores biscoitos. E só todinho, só todinho. Ela tinha o melhor iPhone. E pra estudar, ela não usava caderno, não. Ela usava um tablet que ela anotava, escrevendo no tablet. E eu, pobre, que pegava ônibus lotado todo dia, ficava de boca aberta. E eu nem gostava muito de olhar pra ela, não. Vai que ela me cobrasse 5 reais pra apreciar a vista. Aí, gente, um dia, quando o almoço era carne, lá na escola, não tinha um aluno, ou seja, ele rico ou pobre, que deixava de comer. Porque era muito gostoso. E o refeitório ficava lotado. Pra você finalmente chegar e encher o teu prato, demorava, mas demorava muito. Dava pra cochilar, acordar, cochilar de novo, acordar e ainda não ia ter chegado a tua vez. Aí, nesse dia, a Patricinha, depois de ter esperado mó tempão na fila, finalmente chegou na bancada, onde as tias da merenda iam e colocavam a quantidade de comida que você queria. Só que tinha faltado uma tia da merenda. E uma delas estava trabalhando por 2, então ela estava um pouco enrolada. Aí, essa Patricinha riquinha, que tava com pressa, falou assim pra tia da merenda: "Bora, tia, agiliza aí, eu não tenho o dia todo não. Põe a carne no meu prato logo." Aí, a tia falou assim: "Ô, minha filha, perdoa, tia. É porque é muita gente e eu não tô dando conta." A Patricinha falou assim: Tá bom, não quero saber, põe logo, por favor." Quando ela terminou de falar, lá atrás, no fundo do refeitório, deu pra ouvir alguém falando assim: "Como é que é?" Quem gritou isso foi a Nanda. Ninguém mais, ninguém menos que a filha da tia da merenda. Ela era linda, cor de chocolate, cabelo black power, e ela também era altona. Aí a Nanda levantou do lugar dela e foi na direção da Patricinha, batendo palma e perguntando pra menina: "Tu quer fazer show? Tu tá querendo fazer show?" Quando ela chegou e as duas ficaram cara a cara, a Patricinha virou pra Nanda e falou assim: "Ih, já vi que você é favelada, né?" Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: "Minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe." A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: "Sai da minha frente, garota. Quem é você?" Aí a Nanda botou as 2 mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: "Eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola. Porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola." Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda, dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: "Garota, não interessa. Não é porque ela é minha mãe, não. Você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório e não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu, porque você vai estar sem dente. Vaza. Bora." Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: "Eu não preciso do almoço da escola mesmo. Eu posso comprar." Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo. Quando ela finalmente saiu do refeitório e fechou a porta, o Matheus, um menino doidinho, muito engraçado, que era da minha turma, começou a bater palma, falou que ia casar com a Nanda, que ela tirou onda, que tava certa, que tinha que fazer isso mesmo. E aí os meninos que eram amigos dele, que estavam lá com ele, começaram a fazer a mesma coisa, batendo palma. E no final, todo mundo que tava lá acabou gostando muito da atitude dela. Principalmente a mãe dela, a tia da merenda. É, gente, a Nanda realmente era barraqueira. E isso era só o início, tá? Oi. Dia em que uma menina que foi expulsa da escola por culpa da minha amiga voltou depois de 2 dias pra resolver as coisas. Se é que vocês me entendem. Enquanto a receita vai passando, eu vou fofocando aqui pra vocês. Era o primeiro ano do ensino médio. Tava tudo um caos. Toda semana alguém era expulso de sala de aula, tinha confusão, tinha briga. E aí, um certo dia, quase no horário da gente ser liberado e ir embora da escola, a Lívia, minha amiga, meio doida da cabeça, virou pra mim e pros meus outros amigos e falou assim: "Gente, nem contei pra vocês, né? Eu fiquei sabendo de um babado. Hoje, na hora da saída, vai ter briga." Aí a gente olhou pra ela,
E já chegamos mais perto pra poder ouvir direito. Mas a Lívia não sabia direito as informações sobre o que ia acontecer. Ela disse que ela tava ouvindo a conversa dos outros. E quando as pessoas perceberam que ela tava ouvindo, pararam de falar. Então ela não sabia de nada. Mas, querendo ou não, era na hora da saída. Então a gente ia assistir uma treta de camarote. Aí o sinal da hora da saída se tocou, né? A gente pegou o nosso material e fomos saindo. Tava parecendo um formigueiro do lado de fora do portão. De tanta gente que tava lá. Só que o estranho é que não tinha ninguém discutindo. Não tinha uma gritaria quando a gente chegou. Então a gente foi indo mais pra perto, né? Ali no meio da muvuca. E algumas pessoas que já estavam lá do lado de fora, na multidão, viram a gente chegar e começaram a cochichar lá. Apontando pra gente, pra mim e pros meus amigos. E nessa hora, já do lado de fora da escola, do outro lado da rua, na calçada, uma galera começou a sair da frente de uma pessoa. Quem era aquela pessoa? Era uma menina que tinha sido expulsa há 2 dias. Ela era encrenqueira, adorava um barraco. E sem contar que ela tinha aproximadamente 2 metros de altura. E o braço dela era assim, ó. E tinha sido expulsa porque ela surtou com a minha amiga na escola e saiu descontando em todo mundo, inclusive na diretora, que mandou ela meter o pé do colégio. Só que essa coitada tinha guardado um rancor no coração. E decidiu aparecer lá na escola na hora da saída pra acertar as coisas com a minha amiga. Aí, a Lívia, vendo que a menina grandona tava lá do outro lado da rua, falou assim pra gente: gente, deve ser ela que vai brigar, a aluna que foi expulsa. E vai ser contigo, Pimentel! Nessa hora, a menina grandona avistou o meu grupinho de amigos. Aí ela já fechou a cara e começou a andar na nossa direção. E enquanto ela tava atravessando a rua, ela apontou o dedo e falou: aí é tu mesmo, Raíssa Pimentel. Por sua culpa, eu fui expulsa. Agora eu quero ver o que tu vai fazer sem diretora e inspetor pra te defender. E na maior tranquilidade do mundo, a Raíssa Pimentel tirou a mochila das costas, estralou os dedos, alongou o pescoço, e aí a Raíssa Pimentel começou a andar pra frente também. No que a Raíssa Pimentel chegou na frente da menina grandona, olhou na cara da menina e falou assim: qual foi? Repete o que tu falou. Lá do outro lado da rua não tava dando pra te ouvir. As duas, tanto a grandona quanto a Pimentel, começaram a olhar uma no olho da outra. E se formou uma roda de várias pessoas, vários alunos, em volta delas duas. O pessoal começou a gritar: vai, grandona! Pega ela! Briga! Briga! Foi a hora que a menina grandona falou assim pra Raíssa Pimentel: agora sim a gente pode resolver. Tá, eu e você. Aí logo de cara, a Raíssa Pimentel já interrompeu ela e falou assim: não vai dar em nada, garota. Se tu tivesse que resolver alguma coisa, tu já tinha resolvido. Eu tô aqui, pô, na tua frente, cara a cara. E aí? E aí? E quando a Raíssa Pimentel falou essas coisas na cara da menina grandona e ela não fez nada, a galera começou a gritar junto com a Lívia e com os meus amigos, chamando: Pimentel, Pimentel, Pimentel. Foi a hora que a menina grandona, vendo que todo mundo tava torcendo pra Pimentel, começou a ficar nervosa. E aí ela começou a perguntar pra Raíssa Pimentel se ela tava brincando com a cara dela. No que a grandona, enquanto falava, foi apontar o dedo, a Raíssa Pimentel só fez assim, ó. Só pra assustar. Mas a reação da grandona foi essa aqui, ó. Aí a Pimentel, vendo que a menina ficou com medo, deu uma risadinha de canto e falou assim pra todo mundo: aí, gente, ela tá com medo. Nem ia valer a pena eu sujar minha mão. Todo mundo começou a fazer A Pimentel virou de costas pra menina grandona e veio na direção da gente, os amigos dela. A menina grandona tava sob pressão, ficou nervosa, aproveitou que a Pimentel tinha virado de costas e tava chegando atrás. Nisso, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, passou pela Raíssa e entrou na frente da menina grandona. Olhou na cara dela, porque elas eram da mesma altura, e falou assim: pelas costas é fácil, né? O papo de vocês duas já acabou. Pode ir embora. Tudo resolvido. A não ser, é claro, que você queira um problema comigo também. Aí, gente, pra resumir, alguém apareceu gritando que a inspetora tinha chamado a diretora e que a diretora tava chegando. E como aquilo lá tava uma bagunça, pra ninguém tomar esporro da diretora, todo mundo saiu fora e começou a ir embora rápido. Depois desse dia, essa menina grandona sumiu. Nunca mais ela apareceu lá na escola. A Raíssa Pimentel, no dia seguinte, quando ela chegou na escola, era o assunto mais comentado. Basicamente, de um dia pro outro, ela ficou popular lá no colégio. E isso era só o início, porque eu e os meus amigos ainda íamos fazer história no ensino médio. Foi dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir pra sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso da gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou.
Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velhinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormir nos quartos que tinham na casa e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa, lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras bobas mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando eu me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final e a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou é dormir, fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também e botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo, a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas se você aí já teve medo do escuro, eu espero que você não comece a ter depois dessa história. Oi. Dia em que teve briga lá na escola e a diretora entrou no meio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E, uns meses depois que as aulas tinham começado, era um dia comum lá no colégio e a professora que estava dando a última aula pra gente liberou a nossa turma 5 minutos mais cedo pra gente poder ir pro refeitório e comer, porque era estrogonofe. Nos dias que tinha comida boa, o refeitório ficava lotado de gente e a fila demorava muito. Mas dessa vez, eu, os meus amigos e a minha turma fomos os primeiros a chegar pra almoçar. Ninguém tinha sido liberado ainda, só a gente. Aí nós fomos, arrumamos o nosso prato e na hora de escolher a mesa pra gente sentar, a minha amiga Giovana Furacão olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim: gente, hoje nós vamos sentar nessa mesa aqui. Era a mesa onde a galera do terceiro ano do ensino médio sempre sentava. E aí, pra não deixar ela sozinha, todos nós sentamos na mesma mesa e começamos a comer juntos. Foi a hora que o sinal da escola começou a tocar. E aí veio aquela multidão de alunos pro refeitório. E o pessoal ia passando pela gente, olhando assim, ó, como se a gente estivesse cometendo um crime por estar sentado ali. E aí chegou a galera do terceiro ano. E uma das meninas desse grupo, sem enrolação, chegou perto da gente e falou assim: boa tarde, criançada. Vocês podem sair fora da mesa do terceirão?
Por favor, essa menina era ninguém mais, ninguém menos que a Thalita Teixeira. Inclusive, Thalita, se você estiver vendo esse vídeo, não me processa, por favor. Ela já tinha quase 18 anos, era uma das mais populares da escola. Além de uma das mais bonitas, era uma das mais encrenqueiras. E quando ela falou aquilo pra gente, eu e os meus amigos já começamos a pegar nossas mochilas aqui e ia levantar pra mudar de mesa. Aí a Giovana Furacão virou pra gente e falou que ninguém ia levantar daquela mesa enquanto não terminasse de almoçar em paz. Aí a Furacão, ainda almoçando, olhou pra Thalita Teixeira e falou assim: é o seguinte, não tem o nome de ninguém aqui nessa mesa. A gente chegou primeiro e aqui a gente vai ficar. Agora deixa eu almoçar tranquila e mete o pé, tu e o teu grupinho. Só que a Thalita Teixeira não esperava que a Giovana fosse reagir dessa forma. E olhando em volta, vendo que todo mundo ficou assim, ó, chocado porque a Giovana bateu de frente com ela ficou nervosa e foi na direção da cadeira aonde a Giovana Furacão tava sentada. E aí, atrás da Furacão, a Teixeira começou a falar: ah, mas tu vai levantar daí agora, senão eu mesma te tiro daí. Aí, gente, a Giovana Furacão levantou tranquilamente da cadeira, virou pra trás e olhou no olho da Thalita Teixeira e falou assim: ô garota, eu não me importo se você é do terceiro ano, eu não me importo se você é mais velha e eu não me importo se você é popular. Pra mim, você é igual a qualquer um aqui dentro. Então fala desse jeito mais uma vez comigo, pra tu ver se tu não vai se arrepender desse dia o resto da tua vida. Vocês têm ideia do que é o refeitório inteiro parar só pra ver o que vai acontecer? Até as tias da cantina foram fofocar. E aí, naquele momento, uma das meninas amigas da Thalita, também do terceiro ano, já tava chegando perto da Giovana Furacão gritando assim, ó: ô colega, tu acabou de chegar na escola, tu tá achando que tu é quem? E essa menina era grandona, real, muito grande. Na hora que essa menina gigante ia encostar na Giovana Furacão, e provavelmente uma das maiores tretas da escola ia acontecer ali, a Raíssa Pimentel, a melhor amiga da Giovana Furacão, então levantou da cadeira, cruzou os braços e parou de frente pra essa menina gigante. E essa menina grandona, que só queria chegar na Giovana Furacão, achou que só fazendo isso aqui, a Raíssa Pimentel ia sair da frente dela. Na hora que ela colocou a mão aqui, ó, no braço da Pimentel, a Pimentel só fez isso aqui, ó. Pegou o dedo aqui, ó. Ui. Aí a menina grandona ficou: meu dedo, solta o meu dedo! Meu dedo, meu dedo! E começou a se dobrar assim e ir pro chão. E a Pimentel aqui assim, ó, igual no Kung Fu Panda. E nesse exato momento, a dona Ana, diretora, chegou no refeitório e falou assim: uau! O que é que tá acontecendo aqui? E começou a ir pra perto da mesa onde a gente tava. Na mesma hora, a Thalita Teixeira virou pra diretora e falou assim: oi, dona Ana, não tá acontecendo nada não. Eu tava aqui me apresentando pra aluna nova. Nessa hora, a Raíssa Pimentel já tinha soltado a mão da menina grandona. E quando a diretora chegou perto das duas pra perguntar o que tava acontecendo, a Raíssa falou assim: diretora, eu não tô fazendo nada. É essa garota aí que veio me encostar a mão. E daí pra frente foi só pra trás, porque a menina grandona enlouqueceu. Ela não aceitou o fato da Raíssa Pimentel, com um simples movimento, quase ter feito ela deitar no chão. Começou a gritar quando a diretora tentava segurar ela tirava a mão da diretora assim. A dona Ana mandando ela se acalmar, pedindo pra ela ficar tranquila. Aí a menina grandona olhou no olho da diretora e falou assim: sai da minha frente agora! E quando ela ia segurar no casaco da diretora, e só Deus sabe o que ia acontecer depois, os inspetores chegaram e seguraram a menina. Aí, resumão do que aconteceu depois. Que a menina grandona foi expulsa da escola. Depois que ela falou daquele jeito com a diretora, a dona Ana chamou a polícia, chamou o conselho tutelar, os pais da menina, ou seja, no final, ela se deu mal. Depois disso tudo, até que as coisas ficaram mais tranquilas. A Giovana e a Raíssa Pimentel viraram o assunto da escola. E isso chamou a atenção da Thalita e de todos os outros populares. Mas também chamou a atenção do pessoal que não gostava dos populares. E uma batalha estava prestes a começar naquele colégio. Oi, dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor. E eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito, muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa, e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim: tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra. No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe. Minha mãe só falou: vai, 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 vai. Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos, e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme? Que acorda? Que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava: eu quero dormir, eu quero brincar, você me faz rir. Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava
maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar, mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí, aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os dois olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim: eu quero brincar. O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava de olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não tava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexer na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou e ó, em cima do menino. E isso deu um maior problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa, com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim: tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito e eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo, a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde tava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar. Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca, nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né? Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que a minha amiga quebrou o sinal da escola. Era um dia comum, no início do primeiro ano do ensino médio. Estavam faltando mais ou menos uns 5 minutos pra aula do professor que tava na sala acabar. E ele sempre deixava os alunos que já tinham copiado tudo do quadro fazerem o que quisessem. Mexer no celular, conversar, jogar Uno. E como eu e os meus amigos éramos mais sossegados, mais tranquilos, a gente terminou de copiar a matéria e decidimos jogar um joguinho bobo, um jogo leve. Verdade ou desafio. Rolou uns desafios aqui, uns desafios ali, umas verdades aqui, umas verdades ali. E aí na nossa roda ali de amigos, chegou um menino da nossa sala, que se chamava Davi. E ele era ninguém mais, ninguém menos, o garoto que mais fazia besteira do colégio inteiro. Ele não tinha limite, zoava com todo mundo, não tinha medo de ninguém.
E sempre conseguia dar um jeito e fugir dos problemas dele. Aí, o Davi viu que a gente tava jogando verdade o desafio e falou pra gente assim: Aí, passa a visão. Eu não posso participar dessa brincadeirinha aí, não? A gente se olhou assim, né? Um pra cara do outro. E na hora que a gente ia responder, humildemente, não, você não pode, ele falou que tinha um ótimo desafio que ninguém nunca tinha conseguido fazer naquela escola. Que era tocar o sinal escolar. Que era mais ou menos esse aqui, ó. E aí o Davi percebeu que todos nós do meu grupinho ficamos quietos, porque realmente a gente não tinha coragem de fazer isso. Porque o negócio pra apertar o sinal ficava dentro da sala dos inspetores. E naquele horário, quem tava lá por perto era a Dona Rose, que era a inspetora sinistra. Quase todo mundo da escola tinha medo dela. Aí o Davi foi e falou assim: Aí, tá vendo? Ninguém tem coragem. Eu só precisava de mais 2 pessoas pra ir lá comigo. Só tem medroso aqui, pô. Tá parecendo até brincadeira de criança. Fé, tô indo embora. Aí a minha melhor amiga Lívia, que era um pouco doidinha, não conseguiu segurar a língua dela dentro da boca e falou assim: Como é que é, Davi? Eu e o meu melhor amigo Romin não temos medo. Desafio aceito. Eu e ele vamos lá com você. E aí, gente, pra eu não ficar com fama de medroso e de cagão, eu tive que ir lá cumprir o desafio com os dois. A gente pediu pro professor pra ir beber água, ele deixou. Quando a gente chegou perto da salinha dos inspetores, a gente viu a Dona Rose saindo de lá e descendo as escadas. Era o nosso momento, a única chance. Aí na salinha entrou a Lívia, depois o Davi e eu fiquei na porta assim, ó, vigiando pra ver se vinha alguém. Aí o Davi abriu o negócio na parede, apontou e falou assim: É aqui que tem que apertar, ó. Aí a Lívia foi e falou assim: Deixa eu que eu sou corajosa. No que o dedinho dela veio aqui assim, pra ela apertar, ela travou. E não apertou. Sabe por quê, senhoras e senhores? Ela tava toda cagada de medo, igual eu. Aí depois de 1 minuto, eu aqui, ó, olhando pro lado de fora pra ver se vinha alguém. O Davi falando: Bora, Lívia, aperta isso, aperta isso. E a Lívia: Ai, eu não consigo, gente. E se acontecer alguma coisa? Até que eu falei assim: Lívia, anda logo. Na hora do desespero, ela botou a mão aqui atrás e falou assim: Ai, tá bom. Pá! E aí, o barulho começou. Durante 10 segundos a gente tava aqui, ó. Conseguimos! Aí o Davi falou: Tá bom, desliga e vamos sair correndo, vamos embora. E a Lívia apertou pra desligar. Só que o tapa forte que ela deu pra ligar afundou o botão. E agora, amigos e amigas, não tinha mais como desligar o sinal da escola. E aquele barulho tava cada vez mais alto. E não tava na hora de estar tocando. E o Davi aqui, ó, também apertando. A gente tentou fazer de tudo, gente. Aí o Davi falou pra gente meter o pé dali antes que a inspetora aparecesse. No que eu abri a porta e a gente ia sair correndo pra nossa sala, tava a Dona Rose, inspetora, olhando na nossa cara, parada. E eu, gente, fiquei sem reação. Sabe o que eu fiz? E fui fechando a porta devagarzinho na cara dela. Aí ela abriu a porta de novo, entrou na salinha, foi até o negócio do sinal, pegou uma ferramenta e desligou o barulho. Aí ela respirou e bem tranquilamente olhou na nossa cara e falou assim: Os 3 me acompanhem até a diretoria. Agora! A Dona Rose foi falando e reclamando o tempo inteiro. Falou que a gente não tinha educação, que a gente merecia ser expulso, que a gente não tinha futuro, que a gente era uns delinquentes e que a gente merecia ir pra cadeia. Eu acho que ela exagerou bastante. Mas se eu falasse alguma coisa, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? E no caminho a gente via os professores, os alunos, todos nos corredores, assim. Porque o sinal ficou tocando muito tempo. E ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Então todo mundo começou a sair das salas. Mas por fim, vou resumir aqui o que aconteceu pra vocês. A Dona Rose, a inspetora, se juntou com a Dona Ana, que era a diretora, e começaram a xoxar a gente. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. E a diretora deu 2 opções pra gente. Ou a gente tomava uma advertência e só entrava com os responsáveis no outro dia, ou no outro dia a gente só entrava com um trabalho de 20 folhas escritas à mão e o tema era Geração Perdida. Qual será o futuro dos jovens de hoje? E obviamente a gente escolheu fazer o trabalho. E se a gente não conseguisse entregar o trabalho no outro dia, a gente tomaria suspensão. Mas se a gente pelo menos se esforçasse pra fazer e entregar, no final ia dar tudo certo. Mas sabe aquela velha história de o cachorro comeu meu dever de casa? Pois é. Foi quase isso que aconteceu comigo no outro dia.